Olá, galera, tudo bem? Então, vamos dar continuidade ao estudo de hidrologia, que é o capítulo 12 de Geografia 1, sendo que agora a gente vai falar sobre a hidrologia no Brasil, ou seja, sobre as bacias hidrográficas brasileiras, tá? A gente já viu no capítulo 11 o que é uma bacia hidrográfica, que é a área banhada, né, abrangida por todo o rio principal e seus afluentes, e agora a gente vai ver quais são e quais as principais características das bacias hidrográficas brasileiras. Mas antes disso, eu coloquei aqui para vocês um número, 12%. O que será que esse número representa? Gente, 12% é a quantidade de água doce superficial do planeta correndo em nossos rios. Ou seja, a maior parte de água doce superficial se encontra aqui no Brasil. Inclusive porque a gente tem as maiores bacias hidrográficas, o maior rio em extensão e em volume, que é o Rio Amazonas, tá? Então, assim, lembra lá no capítulo 11 que a gente falou que água doce superficial em disponibilidade no mundo, ela é pequena? O planeta, sim, ele é formado principalmente por água, mais de 70% por água, sendo que a maior parte dessa água é salgada. A água doce, a maior parte está congelada ou nos aquíferos e o que sobra é muito pouco. Então, olha só, nessa corrida a gente até sai em vantagem, tá? Porque 12% de toda a água superficial do planeta doce está aqui no Brasil, ok? Prestem atenção, então, nessas características. Além de possuir uma das mais extensas e diversificadas redes fluviais do mundo, o Brasil destaca-se pela presença de rios com profundidade, largura e extensão favorecidos pelo clima úmido. Então, existe toda uma dinâmica climática, poderíamos dizer, física do território brasileiro, que faz com que a gente tenha uma rede fluvial extensa, diversificada, tá? Com bacias hidrográficas que possuem rios com bastante profundidade, muito extensos, muito largos, e isso é um grande benefício, gente. Não é à toa que agora, quando a gente for estudar as bacias hidrográficas, vocês vão ver o quanto que elas influenciam na dinâmica econômica de cada região do território brasileiro, ok? A gente vai começar... antes de falar das bacias hidrográficas, eu tinha esquecido de falar dos tipos de rio. Nós temos rios. A gente pode classificar os rios em rios de planalto e rios de planície. Para que serve saber disso, né? Serve porque cada tipo de rio favorece um tipo de atividade. Os rios de planalto, gente, como o próprio nome já diz, eles surgem, né, e se estendem na maior parte do seu percurso por áreas de planalto. E os rios de planície por áreas de planície. O que isso gera? Olha aqui, rios de planalto geralmente geram trechos mais rápidos, tá? E o substrato é rochoso. Quando eu falo mais rápido, gente, com queda d'água, cachoeira, corredeiras. Então, para que normalmente os rios de planalto são utilizados? Para geração de energia hidráulica. Então, devido a esse declive, a essa diferença de altitude no terreno, por onde essa bacia hidrográfica dos rios de planalto passam, é muito comum que eles sejam utilizados para geração de energia elétrica através da hidrelétrica, tá? Enquanto isso, os rios de planície, ao invés de ter um substrato rochoso, eles possuem um substrato sedimentar, tá? Um pouco mais solúvel, e águas mais calmas devido justamente à falta desse declive, né? Já que o planalto é uma área majoritariamente plana, ok? Gente, essa região plana,
com águas mais lentas, sem queda d'água, faz com que a gente tenha, faz com que o rio tenha qual função? Navegação, tá? A maior parte dos rios de planície são utilizados como hidrovias, então servem para a navegação. Então você está querendo dizer que um rio de planalto não pode servir para navegação e um rio de planície não pode gerar energia? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo principalmente, tá? Os rios de planalto existem áreas em que eles são mais planos, né? As áreas próximas a foz, que ele pode sim ser utilizado como hidrovia. E os rios de planície, mesmo não tendo grandes quedas d'água, dependendo do volume desse rio, da extensão, da profundidade, da vazão do rio, ele consegue sim ter um grande potencial hidráulico, tá bom? E aí sim, agora, a gente vai falar das principais bacias hidrográficas brasileiras. Nesse mapinha, eu coloquei as 12 bacias hidrográficas brasileiras. No livro de vocês, se eu não me engano, está dividida em 8, tá? Porque algumas bacias são tratadas juntas, dependendo do livro, né? Dependendo do autor. Como, por exemplo, Atlântico. Atlântico Leste e Sudeste junto, Nordeste Ocidental e Oriental junto, tá? Então, às vezes, isso pode acontecer. Mas não. Se eu não me engano, nesse ano, a apostila de vocês foi atualizada e está com as 12 regiões, sim. Enfim, esse mapinha é um mapinha da distribuição territorial, tá? Geográfica dessas bacias. A gente vai começar falando das principais dentre essas 12 bacias. São muitas, eu coloquei todas aqui, um pouquinho de cada uma, mas eu falei mais e vou me aprofundar mais nessas que são consideradas principais, tá? Extremamente necessárias para o desenvolvimento, para o andamento econômico do nosso país, ok? A primeira, eu vou começar falando sobre as bacias de planalto, dentre essas principais. A primeira é a do Tocantins-Araguaia. Esse C saiu errado aqui no final, gente. Bacia do Tocantins-Araguaia. Primeiro, falei para vocês a sua localização, olha o mapinha aqui do lado. Ela se localiza na região norte e é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Por que eu estou dizendo isso? Tá? Porque a maior bacia hidrográfica é a amazônica, mas ela não é totalmente brasileira. Então, totalmente brasileira seria do Tocantins-Araguaia. É uma bacia de planalto, então, como a gente viu anteriormente, ela é bastante utilizada para a produção de energia, tá? A principal hidrelétrica construída dentro dessa rede hidrográfica é a hidrelétrica do Tucuruí. E essa bacia, gente, ela é fundamental principalmente para as atividades extrativistas e para o beneficiamento de minérios, né? Isso principalmente após o projeto Carajás, né? Projeto Carajás, lembra? Aquele período em que o governo começava a incentivar o desenvolvimento da região norte, criando projetos como Calha Norte, como a Zona Franca de Manaus e como o projeto Carajás, que é esse projeto de retirada de minério, né? De jazidas de minério, ali pela região do Pará e tal, ok? A gente diz, então, que essa bacia hidrográfica é um importante corredor fluvial de exportação, justamente porque ela serve como hidrovia para exportar essas atividades primárias de extrativismo que movem a economia da região. Por isso, de cara, a gente já percebe a extrema importância econômica, tá? Seguindo, vamos para a bacia do Rio São Francisco. Gente, a bacia do Rio São Francisco ela é conhecida por ser uma bacia de integração nacional, tá? Ela tem a sua nascente em uma região do Brasil e a sua foz em outra região do Brasil. A nascente é em Minas
região sudeste, e a Foz é em Maceió, né? Perdão, em Alagoas, né? Região nordeste do Brasil. O turismo, inclusive, dessas duas áreas é muito forte, né? Tanto da nascente quanto da Foz do São Francisco. Ele também é um rio de planalto, então também é válido para geração de energia, tá? Que começou principalmente depois da construção das usinas hidrelétricas de Sobradinho, Itaparica e Xingó, a partir da meados da década de 60, por aí. E é responsável por ser a maior usina que oferta energia para a região Nordeste, justamente por causa da sua localização, né? Da foz do Rio São Francisco ser localizado na região Nordeste. Olha aqui no mapinha que legal, a gente consegue ver perfeitamente o caminho do rio principal. E ele aqui nascendo em Minas e terminando em Alagoas, tá? Sobre a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, a gente entra numa questão muito badalada no vestibular, muito badalada mesmo, que é a transposição do Rio São Francisco. O que é a transposição do Rio São Francisco, gente? Nada mais é do que transpor as águas desse rio através da criação de canais artificiais, né? Esse projeto começou no governo FHC e teve continuidade, só que se iniciou, né, foi projetado, digamos assim, mas foi realmente executado durante o governo PT no Brasil. E hoje a gente já tem uma parte da transposição do Rio São Francisco inaugurada e outra não, porque ela consiste em 2 eixos, tá? Um projeto que demorou anos e anos e anos para sair do papel e para ter a sua primeira parte concluída. Qual a função da transposição do Rio São Francisco? Por que criar canais artificiais de um rio? Por que pegar as águas do Rio São Francisco e levar para as outras áreas? Justamente para levar água. Para que áreas? Para o semiárido nordestino, que são áreas que sofrem com a escassez de água, tá? Sendo que aí entram os prós e os contras. Muita gente, foi uma discussão danada sobre essa transposição, se vale a pena, se não vale. E quem defende fala dos prós. Gente, o benefício ele é óbvio, que é levar água a quem tem sede, né? Disponibilizar água para áreas secas do território brasileiro, o que traria um dinamismo social e econômico muito forte para a região Nordeste. Então, ok. Mas aí entram os contras, né? Muitos críticos falam, primeiro, dos impactos ambientais dessa construção. Você está alterando a ordem natural, né? Você está mexendo naquilo que a natureza criou. Então, quando você altera um curso de um rio, você vai alterar a vazão desse rio, você pode alterar o pH, a temperatura dessa água, o curso desse rio pode ser alterado. Então, não teria como ter certeza se essa transposição traria secas, por exemplo, em áreas onde esse rio era natural, né? Para que essa água se encaminhe para as outras áreas. Animais marinhos, peixes podem morrer, e isso foi evidenciado já, tá? Em algumas áreas. Enfim, então o impacto ambiental é a principal crítica. A segunda crítica são os altos custos, porque né, uma obra bilionária, extremamente cara, e aí a gente entra numa questão muito relacionada à política brasileira, que tem a ver com a corrupção. Então, o medo de que esse dinheiro, né, de que parte desse dinheiro vá para a corrupção é muito grande, né? Ou se talvez não pudessem ser outras medidas mais baratas pudessem ser tomadas, que não precisasse se gastar tanto. E, por fim, o último argumento contra é que muitos acreditam que apenas os grupos empresariais seriam privilegiados, ou seja, que a água não chegaria para quem ela tem que chegar. Só um parênteses, a gente sabe que o grande problema da seca no Nordeste não é a seca em si, e sim a cerca.
A seca, ela é física, ela é climática, ela existe no semiárido nordestino, no sertão. Só que o grande problema é a distribuição dessa água. São os latifúndios que prendem, por exemplo, os reservatórios de água da chuva, né, que controlam esses reservatórios, que controlam as nascentes dos poucos rios perenes ou intermitentes que ali existem, tá? Então, o controle pelos coronéis na região Nordeste é muito forte, né? E aí, o medo é que isso continue, que só chegue mais água para quem já tem recursos e não para quem não tem. O que seria uma obra inválida, né? Não faria nenhum sentido que isso acontecesse. Enfim, uma parte foi inaugurada, a gente já tem até alguns problemas em relação a essa construção. A inauguração tem um ano, um pouco mais de um ano, e já tem áreas sendo rachadas, em que o canal está rachado, em que já tem seca, falta de água em parte do canal. É uma obra bem controvérsia, ok? Cai muito no vestibular, gente. Coloquei a imagenzinha do desenho, tá? De quais seriam esses eixos, esses canais artificiais a serem construídos. Vocês conseguem ver aqui direitinho, ó, rio receptor, os açudes que seriam beneficiados, Castanhão, Santa Cruz, Ribeiro Gonçalves, áreas de sertão, tá? O eixo norte em laranja, o eixo leste em lilás. Depois vocês observem melhor, ok? Terceira bacia de extrema importância no Brasil é a bacia do Rio Paraná. Ela abrange os estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas, Goiás, Santa Catarina e o Distrito Federal. Percebam que ela está na área mais industrializada do Brasil. A gente poderia dizer que ela está ali no centro-sul do Brasil, né? Pega partes da região sudeste, sul e um pedacinho também da centro-oeste. Então, ela está em uma das áreas mais industrializadas e urbanizadas do Brasil. Também é de Planalto, então também tem boa capacidade de geração de energia elétrica, tá? Boa não, perdão. Ela tem a maior capacidade de geração elétrica do Brasil. É a bacia responsável por fornecer a maior quantidade de energia elétrica através da geração hidrelétrica, ok? Nela encontramos a principal usina do território brasileiro, que é a usina de Itaipu, né? Fica no sul do Brasil, foi construída durante o governo militar e ela é binacional. Parte, né, um projeto brasileiro e paraguaio. Gente, em tamanho, a usina de Itaipu é a segunda maior do planeta. Então, olha a capacidade de geração de energia que essa usina tem. Absurda. É justamente a usina de Itaipu que faz com que a bacia hidrográfica do Rio Paraná seja a maior em abastecimento de energia elétrica do Brasil, tá? Ela só perde para a usina de Três Gargantas na China, em termos de tamanho. Ok? Chegamos à linda bacia hidrográfica do Rio Amazonas. A bacia amazônica, que abrange estados brasileiros e países fora do Brasil, né? Países vizinhos nossos da América do Sul, como Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana e Bolívia. Por isso que lá no início, quando a gente falou da Tocantins Araguaia, a gente disse que ela era maior somente em terras brasileiras, porque a bacia hidrográfica amazônica, apesar de ter a maior parte localizada no Brasil, ela também se divide por outros países da América do Sul, tá? E aí que entra a mudança. A gente estava falando de bacia de Planalto e agora a gente começa a falar sobre a bacia de planície. Bacia amazônica é uma bacia de planície, mas que possui um volume de água muito grande,
tá? O Rio Amazonas, gente, é o maior rio do mundo. Então, pensem comigo. Lembra que eu falei para vocês que um rio de Planalto, ele pode ser navegável e um rio de planície, ele pode gerar energia? A bacia hidrográfica do Rio Amazonas é a que tem o maior potencial de geração de energia hidrelétrica do Brasil. Como assim o maior potencial? Ela tem o maior potencial, mas não é a que é mais utilizada. A gente viu que a que mais fornece energia é a do Rio Paraná, é a bacia do Paraná, né? Gente, por que apesar de ter a maior capacidade, maior potencial de geração de energia, ela não é utilizada? Dois motivos. O primeiro motivo é ambiental. A gente está falando de uma área de floresta amazônica, uma das áreas que ainda, né, apesar do grande desmatamento, que ainda é preservada no Brasil. E a gente sabe os impactos ambientais que a construção de uma usina hidrelétrica causa, né? Áreas de alagamento, mortes de animais nativos, transferência de moradores, né? Como, por exemplo, ribeirinhos, indígenas, enfim, são vários os problemas ambientais. Então, esse problema dentro da floresta amazônica é ainda mais grave, né? Ainda mais a ser pensado e calculado. O segundo motivo é a distância entre a área mais urbanizada e industrializada do Brasil, Sudeste, Sul, e a bacia hidrográfica amazônica, ok? Olha aqui a localização dela. O mapinha da localização, da geolocalização para vocês. Mas, coloquei aqui para vocês usina de Belo Monte. Gente, não significa dizer que não existem usinas, né? Que não existam usinas dentro da bacia hidrográfica da Amazônica. A usina de Belo Monte é um exemplo. A sua construção foi extremamente criticada por ambientalistas, por seringueiros, por indígenas, tá? Mas hoje a usina de Belo Monte é uma área grande, foi gerado um desmatamento absurdo, uma quantidade, né, uma área inundada, no caso, absurda de floresta amazônica, de biodiversidade. Mas ela existe, outras estão no papel e outras estão sendo criticadas, né? Vamos ver como que vai ser daqui para frente. Muita gente está ali na disputa pelo Salve a Amazônia. A gente sabe a importância da floresta para o clima no mundo, para a regulação do clima no mundo, né? E a biodiversidade que essa floresta possui. Então, precisa ser travado, ser pensado com muita calma, tá? Levando em consideração os contras dessa construção. E aí, eu falo da última dentre as principais, que é a usina do Paraguai. A bacia hidrográfica do Paraguai. O Rio Paraguai é o canal principal dessa região, né? Ele nasce no Mato Grosso e também abrange territórios da Argentina, Bolívia e Paraguai. É uma bacia de planície, assim como a bacia amazônica, então é uma grande hidrovia, tá? Que liga principalmente ali a região centro-oeste aos outros países de fronteira sul-americanos. Suas águas são propícias à navegação e ao transporte de passageiros. Por essa razão, possui grande importância geopolítica. Então, nesse caso, a bacia do Rio Paraguai tem como principal função socioeconômica a navegação, tá? Não menos importante do que a geração de energia, nunca. O Rio Paraguai, gente, ele pega uma boa parte do Pantanal brasileiro. Olha aqui no mapinha. Não só brasileiro, né? Brasileiro, boliviano, do Pantanal, do bioma do Pantanal, que a gente já até estudou, não lembro em que módulo,
quando falamos sobre os biomas brasileiros. Toda essa parte aqui amarronzada faz parte do Pantanal. Lembra? A maior planície inundável que existe. Eu tive a oportunidade de fazer um passeio de barco pelo Rio Paraguai e, assim, ele é monstruoso. Monstruoso. É uma bacia grande, né? É quase 4,5% do território brasileiro. Vale a pena conhecer. Gente, coloquei aqui para vocês que ela é estratégica para o Mercosul. Por quê? Eu não disse que ela serve como hidrovia? Como hidrovia principalmente entre a região centro-oeste e os outros países que fazem fronteira com o Brasil na América do Sul? Então, extremamente estratégica para o desenvolvimento do mercado comum do Sul, desse bloco econômico de suma importância para os países sul-americanos, tá? Para o transporte, principalmente de mercadorias, mas também de pessoas, tá? Esse quadrinho eu tirei ele da apostila e ele fala dos principais impactos ambientais dentre essas principais bacias que eu falei para vocês. Tá? Pega a bacia do Rio Paraná e fala que os principais impactos, por exemplo, são os resíduos industriais, os agrotóxicos, o desmatamento das matas ciliares. Em compensação, a bacia do Rio Paraguai, o principal impacto ambiental é o assoreamento do rio e também a contaminação com agrotóxico. Da bacia do Rio São Francisco, um grande problema é relacionado à seca da nascente do Rio São Francisco. Isso já aconteceu, né? Na verdade não a seca, a vazão dessa nascente. Já aconteceu um período de seca nessa nascente. Isso é extremamente perigoso diante da importância desse rio, que a gente viu que vai desaguar lá na região Nordeste, sem falar da questão da transposição, tá? Da bacia amazônica, lançamento in natura de esgoto domiciliar e desmatamento das matas ciliares. Caramba, esgoto domiciliar numa área que nem é tão urbanizada, justamente, não é tão urbanizada, mas é urbanizada. E o problema vem com o investimento. Tem investimento, tem planejamento nessas áreas? Não. Então, o esgoto é despejado dentro dessa rede hidrográfica, tá? Esses são os principais, existem outros. Gente, bacia do Rio Paraná, bacia do Paraguai, bacia do São Francisco e bacia amazônica. Mas vocês lembram que eu coloquei que são 12 bacias. Nós colocamos aqui, tirando esse quadrinho, né, 5 principais bacias. Paraná, Paraguai, São Francisco, Amazônica e Tocantins-Araguaia. Cadê as outras? Estão aqui, de forma mais resumida, tá? Vamos passar rapidinho por elas para que a gente não se alongue muito. Bacia hidrográfica do Uruguai. A região hidrográfica do Uruguai forma, junto às regiões do Paraná e do Paraguai, a grande região hidrográfica da Bacia da Prata. Isso é importante, tá? Saber dessa Bacia da Prata. A Bacia da Prata é formada pela bacia do Paraná, Paraguai e Uruguai. Essas 3 bacias formam a Bacia da Prata. Possui um enorme potencial hidrelétrico, tá? Mas ela não é tão grande em extensão e serve como grande aliada no desenvolvimento de atividades agrárias e industriais das áreas em que são banhadas por ela. A bacia do Atlântico Sul se estende por 2% aproximadamente do território brasileiro, pega ali Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, e apresenta predominâncias de rio de pequeno porte, tá? Qual a principal função socioeconômica da bacia do Atlântico Sul? O desenvolvimento turístico, tá? E econômico como uma boa hidrovia, tá? Para navegação, para o transporte de pessoas e de mercadorias dentro dessa região.
Bacia hidrográfica do Parnaíba. Ela pega ali a região do Parnaíba, Médio Paraíba e Alto Parnaíba, tá? Tem grande parte da sua rede hidrográfica localizada numa região de clima semiárido. Então, justamente por isso, é uma bacia que não é muito utilizada, por exemplo, como geradora de energia ou etc. Seu uso principal é para ajudar na irrigação dessa área. Os rios, né, pertencentes à bacia hidrográfica do Parnaíba, ajudam muito a sobrevivência da população nessas regiões semiáridas, principalmente irrigando as lavouras, ok? Atlântico Nordeste Oriental e Atlântico Nordeste Ocidental. Oriental, gente, pega os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Eu disse que a bacia do Parnaíba, ela tinha grande parte no semiárido. E essa do Nordeste Oriental, ela está totalmente no semiárido brasileiro. Então, ela possui, gente, baixa disponibilidade hídrica. Ela possui uma grande quantidade de rios intermitentes e efêmeros, tá? Então, qual a função dessa bacia? No que ela pode fornecer água, né? Fornecer irrigação para a sobrevivência das famílias, da agricultura de subsistência, tá? Do Nordeste Ocidental, pega Maranhão e uma pequena parte do Pará, apenas. O uso dessa água, gente, ele é somente, né? Somente não, mas em maior quantidade para fins urbanos, né? Para o abastecimento das cidades próximas à região. O grande diferencial, né? Na verdade, a grande curiosidade dessa bacia hidrográfica é que ela consegue, mesmo que num pedaço pequeno, né, com uma extensão não muito grande, atingir 3 tipos de biomas, né? Ela passa tanto pela Caatinga, quanto pelo Cerrado, quanto pela Amazônia, mesmo com uma extensão reduzida, tá? Atlântico Leste abrange os estados da Bahia, Minas, Sergipe e Espírito Santo. Também situa-se numa área de clima semiárido. E por essa razão, também tem baixa disponibilidade hídrica. É a segunda com a menor disponibilidade. Só perde para o Nordeste Oriental, né? Atlântico Sudeste. Gente, como o próprio nome já diz, a maior parte está na região Sudeste. Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, e aí pega um pedacinho, pega um pouco do Paraná, tá? É a segunda região hidrográfica mais populosa e com densidade demográfica 6 vezes maior do que a média brasileira. Óbvio, está na região mais urbanizada do território brasileiro, que é a região Sudeste, né? Então fica claro entender essa característica. Por esse motivo, gente, ela tem grande importância socioeconômica, tá? Como uma das principais vias de escoamento do parque industrial da região Sudeste, tá? Por isso, uma das regiões mais desenvolvidas, já que, né, é uma das regiões mais desenvolvidas economicamente e mais industrializadas do território brasileiro. Obrigada. Mais uma vez ficamos por aqui e até o próximo capítulo, até o próximo vídeo. Beijos.